Saúde, amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de desejar para vocês uma semana de vitória, de crescimento, na graça e no conhecimento de Deus. Quero desejar a vocês que vocês possam buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo. Deus, Ele é poderoso. Ele tem dado para cada um de nós o tempo necessário para que nós saiamos da mão dele como criaturas e possamos voltar como filhos. Mas é importante nós nos aplicarmos nisso, porque embora a misericórdia e a graça de Deus é infinita, um dia a porta da graça pode fechar para nós e será muito triste nós passarmos o tempo que Deus nos concedeu sobre essa terra e não ter aproveitado esse tempo de forma que nós possamos também alcançar a vida eterna. Amados, é muito importante você se atentar para a questão da sua salvação, da sua vida com Deus. Lembrando sempre, como falo, que somos um espírito, temos uma alma, e estamos passando por uma experiência humana. Todos nós viemos da mão de Deus e Ele nos aguarda para que nós possamos verdadeiramente estar com Ele e ouvir dele: seja bem-vindo, meu servo, minha serva, entre e se regozije no meu reino. Deus é maravilhoso. Deus nos fez, cada um de nós, com propósito, com dons, com qualidades. Ninguém está sobre essa terra sem um objetivo e sem realmente proteção e capacitação de Deus. Mas muitas vezes nos perdemos na questão da vida, nos distraindo, olhando para a direita e para a esquerda e esquecendo de olhar para o alto. Bom, hoje quero falar com todos vocês sobre Mateus capítulo 6, sim, capítulo 6, versículo de 25 a 34, que é uma porção maravilhosa. A ansiedade e a solicitude pela vida, ansiedade. Estão dizendo, e não é de hoje, que um dos maiores males da humanidade está sendo realmente a ansiedade, a depressão. E Deus já deixou registrado no seu Evangelho que não devemos viver ansiosos, porque a nossa ansiedade não vai acrescentar para nós solução, mas o que acrescenta para nós solução é a fé. Bom, antes de ler o texto para vocês, um texto riquíssimo, gostaria de mais uma vez pedir aos amados que se inscrevam no meu canal, que possa também divulgá-lo, mandar para os seus contatos, e que Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, onisciente, onipresente, onipotente, possa, vendo a atitude de vocês em favor do Evangelho, também galardoá-los poderosamente. Então vamos a Mateus capítulo 6, versículo de 25 a 26. Olha, 25 a 34. Mas eu quero iniciar com o versículo 33. Desta porção, vamos iniciar com o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus de poder, Deus de glória. Amados, nesta questão, Deus está falando sobre a nossa preocupação e ansiedade. Então, nós vemos que do versículo 25 ao versículo 34, ele vai desenvolver sobre isso. Mas veja, quando ele fala que nós devemos buscar o reino e a justiça de Deus,
versículos anteriores está falando exatamente sobre isso, né? Ele está colocando as questões da vida, do cotidiano de cada um de nós, não é? Que é comum a todos e que traz, às vezes, ansiedade, que nós não devemos nos preocupar com isso, mas que nós devemos, sim, se preocupar em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ninguém poderá fazer por você, amado, o que Deus faz. Ninguém poderá fazer por você o que Deus pode fazer sendo ativado pela sua fé. Então, amados, preste muita atenção. O texto no versículo 25 diz isso. Por isso vos digo, aqui está a palavra de Deus. Se você estiver com a sua, pode abrir. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves no céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos aquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é quem procura todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste, aleluia, sabe da necessidade de todas elas. Buscai, pois, versículo-chave, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amados, essa palavra é muito conhecida, mas ela também deve ser praticada. Quantos de nós que circunstância nos aparece e nós ficamos profundamente perturbados, profundamente desgastados com situações que no amanhã pode não ser como estávamos fazendo um prognóstico. Sabe, amados, a nossa mente muitas vezes nos sabota, trabalha contra nós. Mas se eu perder o emprego, se eu perder a saúde, Deus o livre guarde, se eu sair e não conseguir voltar, quem cuidará dos meus filhos? Amados, Deus tem um propósito com a vida de cada um. Deus tem prazer em glorificar o seu santo nome na vida de cada um. Ele cuida de você como as meninas dos seus olhos. Então, quando ele, já sabendo que o estresse seria, a doença do século, a ansiedade, causa o estresse causa a ansiedade, então ele já deixa registrado que pouco podemos fazer. Se circunstâncias vão acontecer nas nossas vidas, amados, se o tempo da nossa vida é menor do que a maturidade e a maioridade do nosso filho, ou nossos filhos, isso
nós não podemos fazer nada, está determinado por Deus, mas Deus cuidará das crianças. Se o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, que nos dá honestidade, que nos dá dignidade, sofrer um revés da empresa e nós ficarmos desempregados, Deus providenciará recursos até que nós venhamos a ser estabelecido e colocado em outra função. Deus, Ele cuida dos menores detalhes. Ele vai fazendo uma comparação. Ele, quando fala de Salomão, ele está falando de um rei riquíssimo, que realmente deixou grandes legados. Esse Salomão é filho de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E Salomão foi um homem que tudo que o coração dele desejou, ele botou em prática. Mas ele teve um início melhor do que um fim. Embora que a palavra de Deus diz que melhor é o final do que o início. E não foi assim com Salomão. Salomão começou muito bem o seu reino, com muita sabedoria. Mas como foi que Salomão adquiriu tanta sabedoria através de estudos, através de conselheiros? Não, através da fé. Quando ele, criança ainda, foi colocado no trono pela ausência por morte da parte de Davi, ele indo em um lugar de sacrifício, sacrificou, acho que 1000 bois, 1000 carneiros, está tudo no Antigo Testamento. E aí, lá, ele, ao fazer aquele sacrifício que subia como fumaça, com cheiro agradável ao Senhor, porque era do costume se fazer sacrifício. Então ele orou ao Senhor e dizendo, estou diante de um grande povo. Eu ainda sou criança, eu não sei como governar esse grande povo. Eu peço a Deus, eu peço, Senhor, sabedoria. Olha, que pedido apropriado, assertivo e realmente respondido. E Deus, naquela passagem da noite para o outro dia, faz um encontro com ele em sonho e diz a ele, como você não me pediu a morte dos seus inimigos, como você não me pediu riquezas, coisas corruptíveis que ficam aqui nessa terra, mas como você pediu sabedoria, lhe concederei sabedoria, riqueza, e também livramento, uma vida, um reinado pacífico perante os seus inimigos. Então, amados, isso tudo, ele pedindo a Deus que desse a ele sabedoria, ele pediu porque ele tinha fé, porque ele sabia que Deus poderia conceder fé a ele. E esse rei foi riquíssimo. A rainha de Sabá, ela veio de muito longe para conhecer e ficar realmente pasmada com tanta riqueza, com tanta nobreza, não é? E outros também vieram, e a sabedoria dele foi tão grande, resolvendo conflitos conforme está registrado na Bíblia, mas tudo isso ele adquiriu por fé, pedindo. Mas mesmo tendo tudo isso, Deus diz, os pássaros não semeiam, não colhem, não têm celeiro e não passam fome. Os lírios são grandiosos, é uma beleza, uma brancura, é um brilho maravilhoso. Ele diz, nem os lírios, nem Salomão se vestiu com tanta beleza como os lírios do campo. Se Deus provê alimento para as aves, provê beleza para as flores,
é um dos elementos da sua criação que não é a sua coroa, porque a coroa é o homem. Tem a sua grandiosidade. Tudo que Deus faz é magnífico, é grandioso, mas sabemos nós que o homem é a coroa da criação de Deus. E se mesmo assim ele faz referência aos pássaros, faz referência às flores, que é demais um homem, ele não vai passar fome ou necessidade. Por isso que ele não deve se preocupar com o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, onde vai morar. A fé do homem leva ao mover da mão de Deus. Então ele vai desenvolvendo no texto uma tranquilidade maravilhosa para todos nós, porque se algo tiver que acontecer na nossa vida, a preocupação não vai tirar esta situação de nós e nem tampouco resolvê-la. Mas a fé, sim, trará para esta pessoa as estruturas necessárias para viver as circunstâncias que chegar até ele. Vivemos em um mundo caído, em um mundo mau. A fé não é algo comum entre todos, mas sabemos que nós, que cremos e buscamos no Senhor, temos a proteção dele. Por isso que ele faz uma comparação entre os que servem a Deus e os que não servem, dizendo que essas preocupações com coisas materiais, como o que beber, o que comer, o que vestir, é coisa dos gentios, é coisa de quem ainda não o conhece. Mas aqueles que o conhecem, o busca, e em oração, leva ele às suas necessidades, por ele será suprido. Amém? Então, amados, esse pequeno trecho riquíssimo é uma coisa maravilhosa, é uma instrução maravilhosa para você ler, meditar e realmente confiar. Amado, quem somos nós sem Deus? Não importa o quantos anos vivemos sobre essa terra, e por mais que vivemos, achamos que é pouco. Olhamos para trás e dizemos como tudo passou tão rápido, como que não viu o tempo passar. Isso acontece com todos. Mas devemos viver uma vida no presente. O presente é um presente de Deus. Todos os dias que nós acordamos é porque Deus tem um propósito com a nossa vida, de nos ensinar, de nos usar em favor de alguém, se assim nós nos dispormos. Espero que você se disponha a ser o instrumento útil da paz de Deus. Espero que você se sinta honrado por trabalhar em favor do reino, em favor do evangelho. Espero que você viva os princípios de Deus, porque muitos não lerão a Bíblia, muitos não terão este livro como uma referência para os seus valores e princípios, mas lerão a sua vida. Você muitas vezes pensa, sou uma pessoa inexpressiva, ninguém me observa, o que tem? Eu sou uma pessoa comum, faço parte de um povo comum também. Está muito enganado. As pessoas realmente de Deus têm um brilho de Deus. As pessoas que vivem os princípios de Deus têm sobre ela a graça de Deus.
E por mais que você pense que as pessoas, sabendo que você é um cristão, que você é uma pessoa pautada pela palavra de Deus, não pense que elas não te observam. Elas te observam. Pode haver absurdos em torno delas, mas qualquer deslize da sua parte, pequeno que seja, se torna para essas pessoas um escândalo. Porque elas não têm referência. Elas estão usando você como referência. Então, amados, jamais faça com que a fé de alguém enfraqueça por conta de você não viver os princípios de Deus, temendo coisas que são aqueles que não conhecem a Deus temem, temendo coisas que o seu temor não vai resolver, sem observar que Deus já deixou escrito que nem aquele que ele deu sabedoria, como foi Salomão, dizendo, antes de você, depois de você, ninguém terá tanta sabedoria e tanta prosperidade. Mas, mesmo este, ele compara com os pássaros, com os lírios, né? E mostrando que esses elementos importantes da sua criação, mas não a sua coroa, é zelado com todo amor, que é demais você, servo ou serva do Senhor. Vamos orar? Deus de mistério, Deus de graça, te louvamos e te bendizemos na beleza da tua santidade, porque o Senhor é santo, santo, santo. Nós nos alegramos e agradecemos, ó Deus, por o Senhor ter nos escolhido ainda antes mesmo de nós o conhecermos, pois pela nossa força, pela nossa compreensão, não poderíamos ir ao seu encontro, porque sempre é o maior que vai ao encontro do menor. E o resgate e o Senhor é grande, maravilhoso, e nos resgatou. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esta palavra, por essa porção, do qual não devemos andar ocioso, preocupado, estressado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o seu grande e sagrado nome, que tem nos cuidado, que tem verdadeiramente nos suprido e que tem se alegrado pela nossa simplicidade, mas pela nossa bondade na questão de que entendemos que só no Senhor teremos salvação. Um coração duro não entende isso e nós te damos graça porque o Senhor tirou de nós o coração de pedra e nos deu um coração de carne para bendizer e adorar. Abriu os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver as riquezas que não se pode ser compradas, pagas, mas que é realmente algo que todos aqueles que têm olhos espirituais possam ver. Obrigado por esses olhos espirituais. Também, Deus, obrigado por o Senhor nos dar uma percepção e sentirmos a paz que transcende todo entendimento pela presença do seu Santo Espírito em nós. Abençoa os nossos amados irmãos com tudo e com toda sorte de bênção que eles necessitam. Se eles necessitam de saúde, que eles sejam curados neste momento. Se eles necessitam, aleluias, de portas abertas, que as portas se abram pelo poder sobrenatural de Deus. Se eles precisam de paz que transcende todo entendimento, para que eles possam viver a sua vida com tranquilidade, que eles recebam a paz do Príncipe da Paz. Pai, peço principalmente
para os que possam me ouvir que ainda não têm salvação, ou certeza de salvação, que eles possam receber das tuas mãos a salvação e que eles possam crer no sacrifício de Jesus. Abençoe cada um abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos receber a bênção, né? A bênção, ela está em Números, glorificado seja o nome do Senhor, capítulo 6, versículo de 24 a 26, que é uma bênção apostólica que diz assim: aleluia, glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E todos que me ouvem, diga amém. Amados irmãos, tenha uma semana de vitória, tenha uma semana de certeza de que se Deus é por você, quem será contra você? Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém.